Muito bom dia, que o Senhor Jesus abençoe a todos poderosamente. Estamos vendo uma guerra acontecendo lá em Israel com o Irã e trazendo para a nossa vida espiritual, nós que somos servos de Deus, que vivemos o Evangelho de Cristo, não se escandalize o que eu vou te dizer, mas nós também vivemos guerras travadas no sentido espiritual. Todos que se posicionam perante a Cristo, ele vai viver uma guerra. E a nossa guerra, como diz a palavra de Deus, a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, é contra principados e potestades. Mas há muitos que estão dormindo no sono da indolência. Há muitos que estão cochilando, há muitos que estão na sua zona de conforto. E é momento em que nós devemos declarar guerra aos nossos inimigos. Porque a vitória nas nossas vidas, que só vem mediante a nós se levantarmos, se posicionarmos e guerrear contra aquilo que nos está nos afligindo. Isso eu falo no mundo espiritual. Mas entenda que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, é contra principados e potestades, como diz a palavra de Deus. Só que Satanás, o inimigo de nossas almas, ele não vai aparecer para você de forma materializada. Ele não vai aparecer para você nem para mim como os contos de fada fala, né? Com chifre, com rabo, enfim, da forma como o entretenimento muitas das vezes nos apresenta a aparência de Satanás. Ele vai usar pessoas, e as pessoas que ele vai usar muitas das vezes são nossos entes queridos, somos irmãos às vezes da própria nossa congregação, e às vezes, na maioria das vezes, pessoas que estão lá do outro lado. Então são essas pessoas que o mal ele irá usar. E quando a gente declara uma guerra contra as forças espirituais do mal, essas pessoas são usadas e elas são afligidas pela a nossa postura diante de certas situações que ocorrem. Então, há momento que nós precisamos declarar guerra aos nossos inimigos, porque muitos de nós perdemos batalha para o mal exatamente por conta de se posicionar e de se levantar e guerrear contra aquilo que nós desejamos e almejamos querer diante de Deus. Se tratando da nossa vida espiritual, há muitos que estão com sua vida arrastada, muitos que estão com sua vida espiritual aos frangalhos, muitos estão de pé a pulso, está assim, eu estou aqui, mas a minha alma está longe, o meu coração está longe, eu só estou aqui marcando presença, eu estou aqui marcando ponto, eu estou aqui tapando buraco, mas eu mesmo em espírito não estou aqui. E o que é que precisa ser feito para que você verdadeiramente está dentro da presença de Deus, dentro do propósito de Deus? É decretar uma guerra contra este problema. E como é que eu vou decretar uma guerra contra esse problema? Nesse caso, você vai decretar uma guerra contra a você mesmo. Você precisa se levantar diante dessa situação, guerrear contra a sua carne, contra o seu eu, contra a sua acomodação e dar um grito de vitória e quebrar este mal que está te incomodando, que está levando você ao comodismo. Então é eu e você que precisamos fazer isso. Deus não vai fazer aquilo que eu e você tem que ser feito. Lembra quando aquele homem morreu por nome Lázaro, e quando Jesus vai até o sepulcro para ressuscitá-lo, o que é que Jesus fala com aqueles homens? Tirai-vos a pedra. Às vezes, nas nossas vidas, a pedra precisa ser removida. E não vai ser Jesus que vai tirar, vai ser eu que vou tirar. Há impedimento em nossas vidas que precisa ser retirado. Mas não vai ser Cristo que vai fazer isso. É eu e você que precisamos agir nas nossas vidas. No que se diz respeito à nossa vida financeira, quantas vezes nós estamos no vermelho, estamos na linha abaixo, muitas das vezes até da pobreza,
cristão, servo de Deus, que tem sobre a sua vida a autoridade do Senhor Jesus, e estamos vivendo essa situação. Por que muitas das vezes acontece isso? Porque há uma incomodação, nós se acomodamos, nós estamos na zona do conforto e precisamos levantar, precisamos reagir, precisamos profetizar sobre as nossas vidas e lutar e não parar até quando a vitória chegar. Há pessoas que precisam se levantar. Há quem tem que se levantar para ir em busca de um emprego. Há quem tem que se levantar para colocar currículo. Há quem tenha que procurar. Hoje nós temos a internet, bem verdade que muitas coisas ruins vêm de lá, mas também é uma ótima ferramenta para muitas coisas. Às vezes há uma necessidade de você ir lá pesquisar algo para fazer, para você sair dessa situação difícil financeira que você está vivendo. Quantas coisas você poderia estar fazendo e você está parado, está esperando Deus, Ele mandar do céu? É você que tem que agir, é você que tem que fazer. Lembra de Gideão, quando os Maliquitas, o povo do Oriente, vinha para colher aquilo que eles não plantaram e que Gideão e sua família plantavam com tanto sacrifício? Esses homens vinham, acabavam com tudo, e o povo ficava numa situação de vulnerabilidade. E o que foi que Gideão fez? Gideão ele foi malhar trigo no lagar. Sabemos que lagar não é lugar de malhar trigo, e sim lugar de se pisar uva. Mas com medo dos amalequitas, com medo do povo do Oriente vir e roubar aquilo que ele estava plantando, aquilo que ele estava fazendo, ele se escondeu. E quando ele se esconde, mas continua trabalhando, vai até ele um anjo do Senhor e fala: vai nessa tua força, ó varão valoroso, que eu sou contigo. Ele chega para o anjo e diz: como o Senhor é comigo? Se o Senhor fosse conosco, a gente não estava passando por essa situação. O que é que nós entendemos com isso? Aquela situação que estava sendo, as pessoas estavam vivendo aquela situação exatamente porque estava acomodado naquela situação, acomodado naquela situação a qual estava vivendo. Então precisava levantar. E assim é em toda a área da nossa vida, na saúde, na vida espiritual, na vida material, em todos os sentidos, é preciso nós se levantarmos. E que nesse dia de hoje venhamos se levantar diante dessa situação e venhamos declarar uma guerra contra os nossos problemas, contra as nossas dificuldades, e venhamos vencer em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.